Olá, eu sou a doutora Nina e esse é mais um episódio do nosso Feminina Cast. E hoje a gente vai falar sobre infertilidade. Para isso, eu trouxe a doutora Jade comigo. Olá, prazer. Meu nome é Jade, sou ginecologista obstetra, sou pós-graduada em nutrologia e hoje me dedico exclusivamente ao tratamento da infertilidade. E por que a gente trouxe a infertilidade como tema, né? A gente conversa muito entre médicos sobre as nossas pacientes e as dificuldades que a gente encontra a nível de consultório. A realidade é que engravidar não é tão fácil como a gente imagina. E cada vez mais a gente tem as dificuldades das pacientes em engravidar, né, Jade? Sim. O perfil, né, da nossa paciente, hoje de consultório, minha, sua, né, a gente até troca muito as pacientes, né, é o perfil daquela mulher que já está ali beirando seus 35, 36 anos, que já está bem resolvida no aspecto financeiro, no aspecto da carreira, uma vida toda assim pensada, né, para essa parte profissional e que de repente ela se lembra, se dá conta, tem ali um chamado de que ela quer ser mãe e descobre que ainda não tinha pensado sobre isso. E aí, frequentemente, lá pelos 35, começa as tentativas de gravidez. E aí, como você estava falando, descobre que não é tão fácil engravidar, que pode ser uma jornada mais longa do que ela esperava. São diversos fatores, né? Mas eu acho que o fator etário ele é sempre o mais importante quando a gente pensa em diversos fatores, óbvio, né? Tem fatores mais graves e tudo mais, mas a idade ele é um fator comum e irreversível, né? A idade, a gente se esqueceu dela, né? Na verdade, a gente se esqueceu, a nossa geração se esqueceu do fator idade. Porque o fator idade, ele é um fator que ele não é modificável, né? Ele é um fator ali que existe, né? Os nossos óvulos têm a nossa idade. Então, a quantidade e a qualidade dos nossos óvulos reflete muito a nossa idade e o nosso estilo de vida. E aí, assim, só para contextualizar, né? A gente nasce com todos os óvulos que a gente vai ter durante a nossa vida. Então, diferente do homem, né, que produz todos os meses, a gente nasce com todos os nossos óvulos que a gente vai ter na nossa vida reprodutiva. Então, os nossos óvulos literalmente têm a nossa idade. Sim. E a gente, às vezes, se esquece do quanto o nosso estilo de vida também impacta na qualidade desses óvulos. E o estilo de vida aí do nosso século, né, é um estilo de vida que, graças a Deus, agora, cada vez mais a gente fala sobre estilo de vida, mas que para nossa geração essa conversa chegou um pouquinho tarde. A gente chega com 35 anos, normalmente com sobrepeso, dormindo pouco, fazendo pouca atividade física. Esse é o perfil da paciente do consultório, já com algum grau de resistência insulínica. E os nossos óvulos assimilam muito, assim como, né, todo o corpo assimila muito o nosso estilo de vida. E, frequentemente, a gente tem um impacto muito grande da nossa fertilidade pela nossa idade e pelo estilo de vida que a gente leva. E, além disso, as patologias ginecológicas. Sim, né? Então, a gente somos muitas pacientes com ovários policísticos, muitas pacientes com endometriose, muitas pacientes com miomatose. São muitas patologias ginecológicas que a gente talvez pense assim, cara, é só mais uma patologia que eu vou acompanhar. Sim. E ok, mas que não necessariamente vão impedir a gestação, mas que em algum momento elas podem dificultar, né? Então a gente vê, por exemplo, endometriose, que é uma doença inflamatória, ela tem uma depressão mais acelerada dos nossos folículos ovarianos. Então você pega um antimuleriano dessa paciente, frequentemente ele é mais baixo do que o esperado para aquela faixa etária, né? Essas alterações, essas ginecopatias, né, como você está dizendo, frequentemente elas são identificadas nesses exames de imagem que a gente faz, né, no decorrer da nossa vida. É muito comum a mulher fazer ultrassom transvaginal e tal, e eles são muito, como eu vou dizer, muitas vezes o médico, né, que está atendendo essa paciente, ele não dá devida importância para essa patologia. Ele não consegue passar para ela
a implicação que aquele miomazinho que ele fala que não vai trazer problema nenhum para ela pode ter ali na vida reprodutiva dela. Então, esse mioma você acompanha, esse mioma não tem que fazer nada, esse mioma não vai te atrapalhar. Mas esquece que a maioria dessas doenças, as miomatoses, a endometriose, a síndrome do ovário policístico, na verdade, elas são diferentes espectros da mesma doença. Que aí a gente volta a falar em estilo de vida, né? A gente volta a falar em predominância estrogênica, né? Que é a grande mãe desse grupo todo. É aquele né? guarda-chuva, que né? é o guarda-chuva. É o guarda-chuva onde está a adenomiose, é o guarda-chuva onde está a o lipedema. o lipedema, a endometriose. Então, assim, tá tudo debaixo desse guarda-chuva, que é a predominância estrogênica, que é a resistência insulínica. Então, você ter um profissional assim que perde a oportunidade de falar sobre isso. Para a menina que está ali com, 28, 25, sabe? É tão importante a gente ter um profissional que está ali falando assim, isso aqui na tua vida reprodutiva pode te dar problema ali na frente. Ou então aquele ultrassom, uma síndrome do ovário policístico clássica, né? Não, isso aí toma um anticoncepcional, silencia, e aí lá com 35 a gente vai, né, descobrir a síndrome do ovário policístico. E você trouxe uma coisa interessante que é esse uso de contraceptivo, que normalmente começa muito cedo, né? A nossa geração é a geração, acho que talvez a primeira geração de mães que já usavam contraceptivo, né? Quando nós éramos pequenas, as nossas mães já usavam contraceptivo. E do boom do contraceptivo, né? O contraceptivo, ele empoderou a mulher em muitos aspectos, né? Você conseguir planejar a tua vida reprodutiva, você conseguir planejar a tua carreira sem aquele monte de filhos, é maravilhoso, né? Então, a gente cresce sobre essa edge, né? E aí, quando a gente tem ali pelos 15, 16 anos, que a menina começa com a irregularidade própria da fase, né? Da fase ali da adolescência, do início dos ciclos reprodutivos. E com aquela imprevisibilidade, isso gerou um desconforto assim, na nossa época. A nossa época é uma época que quer prever tudo, né? Sim. E aí era aquele famoso contraceptivo para regularizar o ciclo. Já aproveita que a menina está entrando na fase da adolescência ali para ela não ter uma gravidez na gestação. Então, é um contraceptivo que ele já pega um pacote de coisas, né? E que silenciou o corpo da mulher. Então, a mulher de 35 anos, frequentemente, já tem um corpo silenciado em termos de sinalização hormonal há 10, 15 anos, né? E um corpo que foi poupado dos efeitos benéficos, porque a mulher tem um ciclo. Então, a gente precisa que no primeiro ciclo você tenha uma produção de estradiol, depois entra a progesterona, porque é isso que prepara o teu útero, o teu endométrio, o teu colo do útero para gestar. E o uso do contraceptivo, né, a longo prazo, ele silencia todas essas mudanças hormonais. Sim. E gera impactos. Sim, porque você vai ter ali o bloqueio, na verdade, né, do ciclo hormonal. O corpo precisa que na primeira fase do ciclo seja inundado pelo estradiol, o endométrio, as trompas, o útero, tudo ali inundado pelo estradiol. Depois vem a progesterona. O corpo da mulher é cíclico porque precisa disso. E aí, com a pílula anticoncepcional, a gente pausa tudo, né? E impede que os tecidos ali sejam banhados pelos hormônios, que tem a função de amadurecer aquele trato feminino para a finalidade dele, que é gerar filhos. A realidade é essa. E aí você pega frequentemente mulheres com 35 anos que já estão pausadas em termos de sinalização hormonal há 15, 10 anos, 20 anos, porque começa muito precoce, e os tecidos delas não conhecem, de fato, aqueles hormônios. Então, a gente gera doenças como endométrio fino, que é o que você pega muitas vezes no ultrassom, um endométrio que não acompanha o ciclo. A gente costuma, dentro, né, de toda essa pesquisa de fertilidade, fazer o acompanhamento da ovulação por ultrassom. Isso. E aí é claro que, na verdade, o que a gente vê é reflexo dessas mudanças hormonais do ciclo. Então, a gente às vezes vê ali aquele folículo fluindo, bonitinho, crescendo, e o endométrio não responde e não acompanha. Então, às vezes, é aquela paciente que tem dificuldade de gestar, não porque ela não ovula,
mas porque o endométrio dela não está preparado para a implantação daquele óvulo, porque ele não consegue. É um endométrio que ele frequentemente foi pouco trabalhado pelos hormônios, um endométrio que está sempre naquele estado de bloqueio. Um endométrio que também pode estar com infecção, como muitas vezes a gente vê, né? E aí a gente precisa aprofundar a investigação. E às vezes infecções crônicas subclínicas, né? Que você não tem, não é aquela infecção que eu tenho um corrimento. Não, é aquela infecção que você não silenciosa. Vê. Silenciosa. Mas que te gera dificuldade. Exatamente. E aí, quando você vê um endométrio fino, e aí volto na questão de quem está fazendo o exame, como é que se pede o exame, porque muita gente não sabe, assim. Eu não sei que eu tenho endométrio fino, mas nunca fez um ultrassom direcionado para a fase do ciclo. Nunca teve um profissional de radiologia ali atento. Nossa, nessa fase do ciclo, seu endométrio merecia estar mais espesso. Sabe? Esse olhar faz toda a diferença, porque senão a gente fica com um monte de uma paciente que tem a expectativa de que não tem nada de errado com ela, porque tem um monte de exame que diz que ela não tem nada. E por que eu não engravido? Exatamente. E aí os médicos ficam, você não tem nada, mas na verdade uns exames muito mal indicados, feitos muito fora do período adequado, e de repente também o profissional de radiologia também não está pronto para fazer um bom laudo, né? Para ter uma boa conversa com a paciente. O dedicado àquilo dali, né? De fato. Exatamente. Isso faz realmente... Faz muita diferença. Até de segurança, né? Para você poder guiar a sua paciente, né? Exatamente. Realmente não tem nada? Isso, não. Quando eu falo assim... Eu vou para que lado agora, né? Exatamente. É o que eu falo para ela. Não adianta você trazer exame. Eu preciso saber se eu posso confiar nesse laudo, assim. Se isso aqui é nada mesmo. Isso aqui eu tenho certeza que não é nada mesmo. Porque literalmente muda a sua conduta, né? Muda totalmente a conduta. E essas meninas de 35 anos frequentemente me procuram com exames de um monte de lugar, tudo normal. Uma coisa que eu percebo também, que é muito a consequência desse bloqueio crônico dos hormônios, tô usando a pílula há 10, 15, 20 anos, parei agora, e agora eu tenho dor no meu ciclo menstrual. Agora eu tenho dor. E aí agora, aos 35 anos, eu descobri um diagnóstico que eu nunca soube que eu tinha. Nina, os diagnósticos de endometriose normalmente tem um gap entre os primeiros sinais e sintomas e o diagnóstico em si, de 10 anos. 10 anos. 1 a cada 10 mulheres tem endometriose. Então, se você é ginecologista e você não está diagnosticando endometriose no seu consultório, é porque o seu diagnóstico está falho, você não está investigando. Porque se você pegar aí 10% da população brasileira de mulheres com endometriose, você tem aí 7 a 8 milhões de mulheres com endometriose no Brasil. E como que a pílula ela mascara, né? Assim, eu tenho pacientes que descobriram endometriose secundariamente ao exame de esterossalpingografia alterado. Isso. Que a gente falou assim, cara, essa anatomia tá distorcida, essa trompa tá obstruída, não é para ela estar ali onde ela tá. Exatamente. Vamos prosseguir a investigação, porque não tá. Exatamente. Muitas vezes um processo extrínseco, né? Uma obstrução extrínseca, você tem que pensar em endometriose, e aí porque muitas pacientes são assintomáticas, principalmente essas pacientes aí previamente bloqueadas, né? Então, se você colocar aí, 50% das pacientes de endometriose já são assintomáticas. Muitas vezes descobrem a endometriose pelo diagnóstico de infertilidade. Sim, muitas delas. Muitas delas. O primeiro sintoma de endometriose é o diagnóstico de infertilidade. Eu tô ali... se você tem menos de 35 anos, há mais de um ano ali tentando engravidar, não consigo. Se você tem mais de 35, 6 meses de tentativa sem conseguir engravidar. E aí, primeiro sintoma da endometriose que ela teve na vida foi a infertilidade, né? A dificuldade, né? De engravidar, né? E é isso aí. E já há muito tempo de doença, né? Porque a gente acha que, mesmo uma paciente com a pílula bloqueada, né, a endometriose ela vai ser uma doença inflamatória, hormônio dependente. Você pode tirar o hormônio da jogada bloqueando, mas o processo inflamatório da doença, a pílula não trata. Não trata. Então, por mais que ela estivesse bloqueada há 15 anos,
ela não está tratando aquele processo inflamatório. Muito frequentemente, o anticoncepcional piora a inflamação. Então, uma paciente que está muito tempo sem controle de doença, assim, ou com uma parcela do controle da doença, mas sem estar atenta para as outras medidas de controle da doença que envolve todo o tratamento da endometriose. A gente teve, né? A gente conversou no primeiro episódio com a doutora Ana Beatriz e falando muito sobre essa questão da parte nutricional. O quanto ela é importante, o quanto ela melhora os sintomas, né? Sim. E são diversos os fatores, realmente. Agora, assim, dentro do consultório, dentro dessa realidade, tem muito... O que me chama muito a atenção são essas variâncias de coisas que são faladas pouco, né? A infecção é falada muito pouco. O endométrio fino é falado muito pouco. Patologias dessa geração são faladas muito pouco, né? A gente tem muito... As próprias causas tubárias, assim, a gente fala muito pouco. Menina, você vê a quantidade de esterossalpingografia que a gente pega, é dita normal, alterada. Com alteração do relevo mucoso, porque as pessoas se acostumaram a diagnosticar apenas obstruções tubárias francas. Sim. Mas esqueceram de olhar como está aquele relevo mucoso. Como se tem edema de mucosa. Essas nuances do exame, você mais do que ninguém sabe, porque faz todas as minhas esterossalpingografias. Sabe como isso é muito importante, né? E às vezes uma dimensão de uma trompa um pouquinho mais dilatada já puxa pra gente, peraí, você pode estar jogando um liquidinho lá para dentro da cavidade, gerando uma endometrite nessa paciente, dificultando. E assim, frequentemente, pacientes como as infecções, o circuito das infecções é um circuito ascendente, né? Então, frequentemente, quando você já tem uma salpingite, que é ali inflamação na trompa, uma obstrução tubária, você frequentemente tem uma endometrite. Porque o caminho, a história natural da doença, ela é de baixo para cima. Então, sempre que eu tenho uma salpingite, eu tenho que olhar aquele endométrio. Eu tenho que biopsiar aquele endométrio. Eu tenho que avaliar por esteroscopia, olhar mesmo aquele endométrio. Como que tá, porque, às vezes, você jura que é um endométrio ótimo no ultrassom. Acho que você já passou por isso. Nossa, endométrio trilaminar, não sei o que, maravilhoso, todo bonitinho. Vai para a esteroscopia, tá horrorosa a esteroscopia. Que é a visão direta, né? A esteroscopia é aquela visão, deixa eu ver com os olhos ali, como é que tá a coloração desse endométrio. Vai biopsiar, vem endometrite, entendeu? E assim, e as infecções, elas são muito prevalentes no nosso tempo, porque hoje, né, o elenco sexual é maior, né, em virtude de tanto dos métodos contraceptivos, da mulher entrar na vida sexual mais cedo. Então, o elenco sexual feminino hoje é maior, né? Você engravida mais tarde, então você passa mais tempo tendo ali contato com esses germes comuns de se passar por relação sexual. E nem sempre o elenco sexual, ele diz respeito só à mulher, né? Não. Porque a gente pode pensar assim, é a mulher que teve muita relação. O elenco sexual é sempre o seu e do seu parceiro. Então, assim, não é só a mulher, porque a gente fala assim, eu no quase não tive relação, mas e seu parceiro? O elenco sexual é sempre uma soma. É uma soma. E aqueles germes ali que você contrai nas suas experiências, o seu parceiro nas deles, aquilo ali acaba chegando em algum momento no teu endométrio. Isso as pessoas, a gente tende a falar pouco sobre isso. E se você tiver um perfil imunológico de endométrio, de trompa, que propicie uma exacerbação inflamatória, você pode ter problemas como salpingite, trompas obstruídas, endometrite. E são coisas pouco faladas, que a gente pouco vê. E tem que tratar os dois, né, Jade? E tem que tratar o casal. Tem muita gente que trata só a mulher, como se a doença fosse da mulher, né? Como se você não trocasse ali com o seu marido, né? Então, assim, outro problema também são os espermogramas, né? Como os espermogramas são ruins, assim, para fins de tratamento de infertilidade. Podem não ser para outra área da medicina, talvez para a urologia, eles tenham ali desempenham um bom papel. Mas o espermograma, para fins de infertilidade, ele precisa dar
muitos dados pra gente que esses espermogramas mais básicos não dão. Não é só quantidade... motilidade, é. assim. Então, assim, frequentemente eu tenho 4, 5 páginas de análise seminal lá no consultório que eu vou analisando, porque você precisa saber da onde que está vindo a infecção. O espermograma consegue te dizer, um bom espermograma, de onde que está vindo o problema. Assim, é mágico, assim. E, assim, a gente percebe também, é claro, assim, que talvez quando chega no seu consultório, você já faz a consulta do casal, já coloca o casal para fazer exame, mas acontece muito da mulher fazer todos os exames. E aí, só depois que os dela deram tudo, todos normais, que o marido vai fazer um espermograma, que ele vai avaliar ou aceitar que pode ser ele. Porque às vezes não é a mulher, às vezes é o marido. Sim. E eu tenho uma ideia, assim, que cada vez mais a gente vai ter a tendência de ter espermogramas piores. Pelo uso, às vezes, exagerado de hormônios, de anabolizantes, né? Porque você mexe no eixo. Menina, eu vou te falar uma coisa. A realidade aqui. É muito difícil ter um espermograma bom no consultório. É muito difícil. É muito raro um espermograma bom. É muito raro um espermograma com o mínimo aceitável de morfologia 4% normais. Quando eu vejo mais que 4%, eu chego assim, dá parabéns. Porque o cara, se ele está fazendo tudo certo na vida dele, ele está fazendo atividade física, ele não está fumando, ele está se alimentando bem. Porque hoje é muito raro você ver um espermograma bom. O fator masculino, ele é responsável por cerca de 40% dos quadros de infertilidade conjugal. Isso aí é igual para a mulher, que aí fica 40% para a mulher, mais alguns que você não tem causa assim definida, né? Então, assim, mais os 20% aí no meio. Então, assim, é muito raro ter um espermograma bom. A maioria é ruim. E você vê, né? 40% de fator masculino. E nós, mulheres, ainda pensamos que provavelmente somos nós a causa. E, Nina, assim, a infertilidade, normalmente, ela é de fato, assim, as pessoas acham que a gente está fazendo, assim, uma demagogia quando a gente fala que é uma doença do casal. Mas tem um tempo já trabalhando com infertilidade e cada vez eu me convenço que de fato, assim, que isso não é historinha, assim, que a infertilidade é um processo que se vive junto mesmo. Dificilmente há um fator só envolvido, dificilmente há um fator feminino isolado, dificilmente há um fator masculino isolado. O que eu vejo 90% dos casos é um fator mesmo conjugal. Tem alterações do homem e alterações da mulher. Então, assim, e ainda assim, você vê como a mulher leva sempre tudo para ela, assim, como o impacto disso na mulher é profundo, como a mulher fica ali fazendo exames de gravidez escondida do marido, trancada no banheiro, no trabalho. Você vê como isso ainda impacta profundamente a mulher. O peso da infertilidade para a mulher é muito grande. Ele é muito grande. E eu acho que quando a gente coloca isso, e nessas mulheres mais 35 mais, sim, que de repente as amigas já começaram a engravidar, a família faz uma pressão, a gente precisa normalizar o fato de não ficar questionando ou pressionando as mulheres sobre a maternidade, porque a gente não sabe o que ela passa dentro de 4 paredes, sozinha. Como às vezes o ato da menstruação pode ter uma dor na alma dela. Na alma dela, E a gente precisa entender que, assim, às vezes pequenas perguntas podem fazer uma diferença nela. E às vezes só o silêncio, não precisa falar nada, só o silêncio. Às vezes às vezes ela quer ser mãe, às vezes ela não quer ser mãe, às vezes ela tá tentando, a gente não sabe. Ninguém sabe o que essa pessoa tá tentando, mas as pessoas, assim, ficam perguntando o tempo inteiro. E existe um outro fenômeno, assim, que as meninas relatam, né? Que quando elas estão passando pelo processo de infertilidade, aí, minha filha, todo mundo fica grávida ao redor delas. Aí todas as amigas ficam grávidas, aí na rua ela vê grávida. Isso, aí hoje tem não só a gravidez, mas tem os chás de revelação. Aí daqui a pouco ela tá
com aquelas amigas, né? Que são as amigas dela da vida toda. E aí ela tá ali naquela jornada dela, que é uma jornada muito solitária, né? E aí ela tá indo a chá de revelação, a chá de bebê. Porque participando do momento das amigas, assim, então, tudo. E assim, primas, amigas, irmãs, tá todo mundo grávida. E só ela que não tá. É uma dor, assim, que é muito grande. Eu acho que uma coisa que a gente precisa também colocar muito em pauta é o planejamento dessa gestação, planejamento reprodutivo. Sim. Muito antes, eu gosto de falar que assim, não é sobre você ser casada, não é sobre você ser namorada de alguém, ter ou não ter, se está solteira ou não. É você ter o seu planejamento reprodutivo, você pensar sobre isso e conversar com um especialista sobre isso. Falar assim, olha, eu não tenho ninguém agora, mas eu quero. O que eu faço? O que eu posso mudar na minha vida? O que eu posso mudar na minha rotina? O que eu posso fazer por mim para que quando eu tenha 35 mais, ou que eu tenha a vida mais estabelecida, 40, Sim. que eu dissesse assim, agora eu quero, não quer dizer que eu não vá ter dificuldade, mas o que eu pude fazer para melhorar esse processo, para que esse processo ele seja mais leve lá na frente e fácil, mais fácil. E com mais chances de dar certo. Com mais chances de dar certo, né? A nossa geração, né? Digo minha e sua, que a gente tem a idade parecida. Essa história do planejamento reprodutivo, ela chegou tarde na gente, né? A gente só tinha planejamento de carreira, né? De faculdade, de pós, de residência, né? De MBA para quem é de outra área. Então, para nossa geração, assim, o planejamento reprodutivo, na verdade, ele não era um planejamento produtivo, ele era um planejamento contraceptivo. Exatamente. Né? E aí chegou a nossa geração no meu consultório, né? A nossa geração chegou ao meu consultório. Sem nenhum planejamento reprodutivo. A nossa geração começa a pensar até em congelamento de óvulos tarde. Começa a pensar em congelamento de óvulos com 35. Talvez a geração dos 20 hoje já chegue mais adiantada nesse sentido, né? Mas também a gente não pode vender o congelamento de óvulos como uma certeza né, de que as coisas vão dar certo, que vão fluir da maneira como a gente quer. Né? É ali uma segurança, mas não é uma certeza. Eu espero que a nossa conversa abra a mente, né, das mulheres na idade que for, mas que abra e que elas mudem. Sim. Mudem a sua visão em relação a próprio planejamento reprodutivo, mudem a sua visão de peso próprio na dificuldade gestacional. Então, obrigado, Jade. Obrigada a você. Maravilhoso. Estamos juntas aí pelo futuro reprodutivo, né, das mulheres. Botando essas mulheres para realizarem sonhos. Realizarem sonhos. Com isso, a gente termina. Até o próximo episódio.